Como será que anda a nossa visão? Será que estamos enxergando bem? Ou será que andamos cegos de alguma forma? Eu tenho um texto para nós refletir. Ele se encontra em João, capítulo 9, versículo 35 em diante. E ele vai dizer assim: quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e ele disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você viu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. E adorou Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornarem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Eu tô rindo aqui porque eu sempre digo que eu quero evitar de trazer polêmica aqui, mas tem coisas que às vezes não tem como evitar, né? Bom, o que quer dizer esse texto aí? Deus usou a cura de um cego ali para falar sobre a cegueira espiritual. É isso. E os fariseus ali, para explicar um pouco para vocês, existiam dois tipos de fariseus. Uns eram assim, para ser bem prático, assim, para a gente não entrar em detalhes muito complicados. Mas existiam dois tipos de fariseus, que eram os fariseus escribas e os fariseus religiosos da época. Eles eram religiosos muito rigorosos, entende? Então, o que Jesus está se referindo? Para a gente entender assim, uma coisa bem prática. Ele estava chamando eles de cego. E daí Jesus ainda refuta eles assim: se vocês enxergam a verdade e não as cumprem, vocês são culpados do que vocês fazem. Mais fácil é o que Jesus quis dizer. Mais fácil é se vocês fossem cegos, aí pelo menos não eram culpados. Então, o que eu vim trazer aqui para a gente refletir? Eu tenho refletido muito sobre isso, muito sobre essa cegueira espiritual que a gente anda. Muitas vezes é mais fácil a gente seguir leis e regras de uma determinada denominação e é mais fácil e mais confortável. É mais confortável para nós do que ler coisas óbvias. Isso aqui é uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia que a religião, ela aprisiona as pessoas, ela escraviza as pessoas, ela faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Porque é confortável, é mais fácil de pensar. Não precisa estar pensando nada. Mas Jesus aqui já está falando. Que possamos nos curar dessa cegueira espiritual. Que possamos abrir nossos olhos. Que as escamas dos nossos olhos possam cair. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito sério. Muitas vezes a gente não leva para um lado sério da coisa, mas é muito sério isso aqui. Tanto para o lado da religião, das igrejas que tem por aí, que às vezes são cheias de regras. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Regras, por muitas vezes, elas são necessárias para manter uma ordem. O mínimo tem que ter. Isso aí, toda instituição, isso tem que ter. Mas muitas vezes eu já trouxe em um vídeo aqui, acho que o vídeo passado, se não me falha a memória, sobre a gente estar no piloto automático, estar seguindo regras e às vezes não estar seguindo os preceitos cristãos, porque é mais fácil seguir a manada, seguir o que estão falando. É isso aí mesmo, o pastor falou, está falado, todo mundo ouve, todo mundo... Pastor, não é assim. Eu me batizei há 21 anos atrás. E era uma igreja, não vou citar nomes aqui, porque esse não é o objetivo, né, dos vídeos que eu trago. Os vídeos que eu trago aqui são realmente para a gente refletir, para bater de frente, para você, para fazer você pensar por si próprio, não ir atrás de que pessoas falam. E olha só, o que essa igreja falava, que era uma das coisas mais certas que tem. Quando a gente lê um texto aqui, quando a gente faz um texto aqui, eu faço questão que vocês refutem, duvidem, não de um jeito ignorante, entende? Que refutem de um jeito que eu vou chegar em casa, eu vou ler se é isso aqui mesmo, eu vou pesquisar, eu vou ir atrás, eu vou estudar para ver se é isso aqui que você está falando mesmo, entendeu?
Não é porque é pastor, porque é isso. E olha só o que eu estou falando aqui, a gente tem que ter respeito às nossas lideranças. Não é isso que eu estou falando. Mas pastor, o meu pastor, ele sempre fala isso. Ele sempre fala isso. E eu vou fazer as palavras dele e as dele mesmo. É que ele é um ser humano como qualquer outro. Ele erra como qualquer outro. Ele tem os defeitos como qualquer outro. Como eu e como você. Então ele pode errar também. Ele pode falar coisas com emoções. Ele pode falar coisas... Normalmente o pastor é o anjo da igreja. Normalmente ele tem uma direção de Deus para falar as coisas. Mas esse ser humano também, ele erra também. Então, que possamos não seguir regras abusivas. Que possamos ter um caminho cristão, bíblico, orientação bíblica. Eu não sei como ler a Bíblia, procure orientação. Como eu leio, aprendam para vocês, para nós, eu falo aqui vocês, mas é nós, porque eu também sou assim, eu também estou nesse barco. Todo mundo é assim, a gente vai morrer aprendendo coisa, todo dia aprendendo uma coisa. Mas que possamos ler a Bíblia e refutar mesmo. Mas isso aqui está certo, será que isso aqui... Tem coisa estranha nesse negócio aí. Pera aí, vou estudar. E tiver que perguntar para o pastor, você tem esse direito de ir lá e perguntar com respeito, com coisa, porque você quer saber o que é verdade. Pastor, mas isso aqui... Mas eu não entendi isso aqui direito. Como assim que quer dizer isso, que quer dizer aquilo? Entendeu? Que possamos ter entendimento da palavra, para sairmos dessa cegueira espiritual. Porque muita gente, e eu vou dizer, a maioria das pessoas preferem seguir ideologias, regras, porque é muito mais confortável. É muito mais... Não preciso ter fazer nada, o pastor falou, está falado, já era. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas essa cegueira espiritual, você como vai adorar? Como? Você tem que adorar em espírito e em verdade, mas você tem que ter entendimento racional. Eu sempre vou dizer, eu sempre volta e meia que eu me lembrar, eu vou falar. Eu acredito em 3 pilares: espiritual, racional e emocional. Eles têm que caminhar junto, equilibrado. Aí tu vai ter um entendimento muito bom. Que possamos refletir nesse texto aqui, porque isso aqui é muito sério. Eu comecei rindo ali, mas era uma risada irônica, porque nós todos temos acesso. Sabe quantas pessoas no mundo tem países que não podem ter acesso a uma Bíblia? Quantas pessoas tem que não podem ter acesso a uma Bíblia, que são mortas por ler a Bíblia, por serem cristãos? Nós somos livres. Nós somos livres para ler a Bíblia e entender. Entende? A gente não precisa, que nem eu disse, eu não estou dizendo aqui que a gente está indo numa denominação, ela tem os seus parâmetros, ela tem as suas regras, então, isso é tranquilo, isso é normal, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando? Tem regras abusivas, isso aí que a gente tem que cuidar, por isso que é bom a gente entender a Bíblia, entender o que a Bíblia diz, o que Jesus quer. Jesus era contra a religião, não existe religião. Que possamos adorar a Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Entende? O que eu quero trazer aqui para vocês, refutem. Se pintou uma pulguinha atrás da orelha, vai pesquisar, vai ler a Bíblia, vai atrás de alguém que entende, de alguém que está mais acima da gente, para a gente que possamos entender o que a gente está fazendo. Porque isso é muito importante. Não podemos ser uma manada. Seguir, só seguir. Tem que estar confortável, eu vou ficar assim. Não, gente. Vamos ter consciência. A igreja é muito importante, a gente estar na igreja, para a gente estar em comunhão com nossos irmãos, porque aquele que está mais caído, que está mais forte, puxa a gente, ajuda. De repente a gente está mal em casa das coisas financeiramente, é a igreja que vai fazer esse papel para ajudar. Mas nós temos que ter em cada um um entendimento de Cristo. E isso é livre para nós temos essa liberdade de ter esses entendimentos. Nós não precisamos seguir preceitos de ideologias religiosas. Eu disse aqui, eu sempre digo que eu não quero trazer polêmicas. Mas, gente, isso é fato. Isso aí não é nenhuma ideologia, é Bíblia. É só ler a Bíblia que você vai ver. Jesus estava aqui dando uma aula aqui, estava refutando os fariseus, que eram religiosos rígidos. Estava falando sobre a cegueira espiritual deles e estava dizendo: se vocês enxergam e ainda fazem assim, então vocês são culpados. Entende isso? Então, vamos ter essa consciência, vamos ler a Bíblia, vamos entender a Bíblia, vamos caminhar como Cristo que a gente caminhe, que possamos ter esse entendimento. E a gente não... Quero deixar bem frisado aqui, bem claro aqui de novo. Eu não estou dizendo para não ir numa igreja, bem pelo contrário, a igreja é necessária para a gente ter essa comunhão, e quando a gente está fraco, tem uns que estão mais fortes que a gente, um puxa a gente, isso aí é necessário, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando para a gente não ser uma manada, seguir preceitos de ideologias religiosas.
leis, regras abusivas. Não faça isso porque isso aqui nós não vamos aceitar mais. Não faça... Não, peraí. Tem que ter uma regra de medida aí. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo? Será que é de Deus? Será que a Bíblia está falando isso? Ou é uma ideologia da religião? Vamos entender o que a Bíblia diz. Vamos entender o que a Bíblia diz, que isso aí é o que vai nos levar a passos mais assertivos e não ser guiados por ideologias religiosas. Tá bom? Meu vídeo já está bem longo aqui e eu teria muita coisa para falar aqui, mas vai ficar para uma próxima. Que possamos refletir, que possamos ler a Bíblia. Entenda, mais uma vez eu quero dizer, eu não quero trazer polêmica aqui, só quero instigar você a entender, a ter entendimento. A gente adquire inteligência lendo, e a sabedoria quando buscamos a Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela é assertiva, ela nos dá equilíbrio. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, e uma ótima reflexão e uma ótima semana.